Estamos aqui no Fórum de Pimenta Bueno para falar com o juiz eleitoral da 9ª Zona de Pimenta Bueno, Wilson Soares Gama, sobre os preparativos para as eleições que estão se aproximando. Boa tarde, doutor. Boa tarde, um prazer falar com você e com os seus telespectadores. Doutor, as eleições estão se aproximando. Como é a forma e os preparativos que já o senhor está tomando para que essas eleições possam transcorrer aí no normal? Bem, todo o procedimento ele é bastante complexo, exige uma logística bastante complicada, porém tudo sob controle da Justiça Eleitoral, que através das resoluções do TSE acabam permitindo que a gente possa, como sempre, ter um trabalho à altura da importância do evento, né? Nós temos, para vocês terem uma ideia, mais de 2 milhões de mesários espalhados pelo Brasil inteiro trabalhando. Imaginem a logística disso, né? O transporte dos eleitores, que nós temos que fazer eleitores da linha, aquelas dificuldades, porque os candidatos e os partidos não podem, e mesmo os particulares não podem transportar pessoas no dia da eleição. Esse trabalho é feito pelo Tribunal Regional Eleitoral e nós temos toda essa logística. Aqui na nossa 9ª Zona Eleitoral, que compreende Pimenta Bueno e Primavera de Rondônia, nós temos mais de 400 mesários que já foram treinados na semana passada, os presidentes de mesa, os auxiliares da mesa nos locais de votação. Todos os mesários foram treinados, já estão bem cientes de como vão ter. Temos a novidade em Primavera de Rondônia, que vai ser através da biometria, ou seja, os eleitores comparecerão com um documento com foto, título de eleitor, mas apenas colocando a sua digital no aparelho já vão ser identificados. Falando também sobre crimes eleitorais aqui da nossa cidade, os candidatos aqui que fazem parte aqui da 9ª Zona Eleitoral, que vão estar concorrendo pela cidade de Pimenta Bueno, já houve alguma denúncia sobre crimes eleitorais ou alguma outra forma? Não, a maioria esmagadora das denúncias são relativas à propaganda irregular. Existem algumas pessoas que, por desconhecimento, acabam acionando a justiça e elas mesmas falando que não sabem se aquilo é crime, pedindo que a gente tome alguma providência. Obviamente que o Poder Judiciário não é um órgão de consulta, né? Mas tudo que chega, nós estamos atentos. Agora, todos os dias nós recebemos denúncias de propaganda irregular envolvendo candidatos e, na maioria dos casos, reclamações em relação àquelas placas, aqueles cavaletes que são colocados nas vias públicas. E, em razão disso, eu determinei que um oficial de justiça percorresse a cidade para verificar se realmente estava havendo algum tipo de abuso em relação à colocação de cavaletes em esquinas e cruzamentos que pudessem estar prejudicando a visibilidade dos motoristas. Diante dessa constatação, eu determinei, então, aos partidos que mantivessem uma distância mínima de 10 metros das esquinas e cruzamentos e solicitei o apoio da Polícia Militar para que, no seu patrulhamento diário, se depararem com alguma placa que esteja a menos de 10 metros de cruzamentos e de esquinas, ou mesmo placas que, estando obedecendo essa distância, estejam comprometendo a visibilidade dos motoristas, dos motociclistas, até mesmo dos pedestres, sejam imediatamente apreendidas e trazidas para o cartório eleitoral, havendo previamente por parte da polícia o fato de fotografarem essa irregularidade para que a gente possa então aplicar as medidas cabíveis. No dia das eleições, o que será caracterizado crime eleitoral e o que acontecerá com essas pessoas que foram flagranteadas? Os crimes eleitorais, eles são previstos na própria lei eleitoral. As condutas mais comuns e que as pessoas podem, mas pela experiência que nós temos aqui, as pessoas já entendem isso, seria a propaganda de boca de urna, aquela que é proibida. O que a lei permite é aquela sua propaganda pessoal. Você está com um broche, você está ali com uma camisa, isso não é problema, né? O que não pode é se juntar, o juntamento de pessoas que aí caracterize, sim, uma propaganda proibida pela lei. Agora, aquela manifestação silenciosa do eleitor, ela vai ser tolerada. E o que acontecerá com essas pessoas que foram flagranteadas fazendo esse tipo de crime, doutor? Elas serão encaminhadas à delegacia da Polícia Federal local, né? E aí a autoridade policial, no caso o delegado federal, vai analisar se for um crime cuja pena máxima seja inferior ou no máximo até 2 anos, seria um crime, será lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, que aí vai ser levado ao juizado especial criminal. Se for um crime cuja pena máxima seja superior a 2 anos, aí será lavrado então o auto de prisão em flagrante e aí o processo vai correr normalmente nas instâncias judiciais oportunamente.
Nós conversamos com o Dr. Wilson Soares Gama, juiz da 9ª Zona Eleitoral de Pimenta Bueno, direto do Fórum de Pimenta Bueno, com imagens de Alain Milani, Júnior Max, para o jornalismo da Rede TV.